Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito desse canal é conectar nutricionistas de diferentes áreas de atuação através de entrevistas com maravilhosos profissionais da área, com o intuito de conectar com matérias, diferentes segmentos dessa área tão abrangente que é a nutrição. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, para receber notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre gestão de qualidade e certificação ISO, uma certificação de excelência, né? E para isso convidamos o doutor Wellington Donizete Popolin, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Olá, doutor Wellington, tudo bom? Olá, Paulo. Bem, e você? Agradeço aí imensamente o convite. É um prazer estar com vocês, desenvolvendo esse tema. Obrigado por ter aceito. Vamos falar um pouquinho do doutor Wellington. Ele é nutricionista, mestre e doutor em nutrição humana aplicada, fez especialização em qualidade de alimentos e alimentação coletiva. É docente, consultor do setor alimentício e em 2018 foi destaque profissional pelo CRN3, né, na área de cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos, hein? Parabéns, hein? Currículo bem invejável, hein? Parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado. Começando um pouquinho essa área, o que a gente percebe é que todo restaurante, refeitório, unidade de alimentação quer ter a excelência, quer ter aquele item básico, mas o objetivo é de oferecer sempre a qualidade no seu serviço. Mas isso é algo bem complicado na sua execução, né? O que é gestão de qualidade? E o que se espera dela numa unidade produtora de refeições, assim? Olha, Paulo, realmente é bastante desafiador, né? Como você colocou, obviamente se preconiza, né, que o alimento, o produto, a refeição seja de qualidade, seja seguro. Né, entendemos que esse é o objetivo primordial, né? E claro que, né, dentro desse contexto, as organizações, as empresas e os próprios profissionais vão buscando outros níveis de demonstrar que o produto é de qualidade, né, a alimentação é segura. E aí, dentro desses níveis, é possível, então, alcançar a gestão da qualidade, né, que seria um nível, sem dúvida, mais específico, mais especializado, e um nível que vai dar muita certeza de que aquele alimento é de qualidade, aquele alimento é seguro, né, que ele é compatível com aquilo que é o objetivo da empresa, da organização. Então, sem dúvida, a gestão da qualidade ela está num nível acima do que a gente observa, né? Porque, num primeiro momento, o que é importante para as organizações, para as empresas, né, para os restaurantes, para as unidades de alimentação e nutrição, é garantir o mínimo, o básico, né, que é exatamente o que a gente colocou, um alimento seguro, de qualidade, saudável. Agora, dentro desse contexto, então, ela pode ir buscando outros níveis de demonstrar isso, né? Num primeiro momento, se ela atende à legislação, que é o básico, né, que é inclusive obrigatório, nenhum estabelecimento pode funcionar sem cumprir, né, algumas legislações, alguns requisitos legais. Então, nesse primeiro momento, sem dúvida, é obrigatório, né, a implementação do que a legislação exige. E aí depois, né, ao longo do tempo, os profissionais e as organizações, como eu falei há pouco, né, os UANs, restaurantes, eles vão, então, tendo que demonstrar, né, efetivamente que essa qualidade, né, o alimento seguro, ele está sendo garantido para o cliente, para o consumidor. Até por uma questão de exigência hoje, né? Na atualidade, o cliente ele está mais exigente, ele está mais antenado, né? Ele observa aspectos que antes ele ou observava, mas também não valorizava tanto, mas hoje acredito que A tem esse concorrência contexto de está uma grande também, exigência, né? sem dúvida, perfeito, né? Eu acredito que nesse contexto que a gente vive atualmente,
os níveis de exigência tendem a aumentar. Então, aqueles restaurantes, né, aquelas ruas que estiverem mais preparados para demonstrar, olha, efetivamente nós temos um produto de qualidade, efetivamente nós temos um alimento seguro, então, claro que elas vão manter aquele cliente, ganhar mais da sua confiança e, com certeza, aumentar o número de clientes. Então, a gestão da qualidade ela está acima, né, desse nível que se busca num primeiro momento, né? Ela vai aí está num patamar um tanto quanto acima, né? E aí, até por conta disso, nem todos os restaurantes, né, nem todas as ruas e os serviços de alimentação conseguem implementá-lo, né? Porque alguns conseguem atender minimamente esse básico por conta, né, de recursos humanos, financeiros, então fica nesse básico mesmo. Atendemos a legislação, cumprimos os principais requisitos legais, mas nós não temos recursos suficientes para ir além disso, né? Isso é um limitador para o crescimento do negócio? Sem dúvida pode ser, né? Porque se a empresa não tiver capacidade e demonstrar cada vez mais que o alimento é de qualidade e ele é seguro, isso pode limitar o crescimento. Mas, né, a gente pode ter casos aí de sucesso e de implementação dos requisitos, né, e de demonstração efetiva no patamar, eventualmente, sem gestão da qualidade, né? Eu já observei alguns casos, já fiz alguns trabalhos em estabelecimentos, em restaurantes, sem necessariamente, né, que eles conseguem demonstrar um bom nível de qualidade e segurança do produto, mas sem necessariamente ter a gestão, né? Mas acaba ficando aí no grupo das exceções, né? Durante a certificação, a implementação da gestão de qualidade numa unidade, o que o doutor percebeu de ser o item, como é que eu vou dizer, mais difícil para o proprietário em executar? Eu sei que são vários tópicos, são vários checklists, mas qual é aquele que você chama mais a atenção? Fala, ixi, esse é onde eles têm mais dificuldade, né, em aceitar e implementar. Olha, Paulo, eu enxergo como sendo os principais itens e fatores, né, o próprio dono, né, ou o diretor, ou aquela pessoa que, né, é o responsável pelo negócio, né? Ele, assim, é a peça-chave, né? Porque se ele efetivamente quiser, né, eu acredito que em boa parte das situações é possível buscar uma certificação, é possível avançar, né, nesses níveis de excelência, é possível, então, implementar uma ISO, né? É possível até aperfeiçoar o manual de boas práticas, capacitar mais as pessoas, né? Então, ele tem que querer. Se ele quiser efetivamente, se ele né, entende a importância, e não é só uma, uma necessidade de fachada, né? Não, olha, vamos implementar uma ISO, vamos, né, buscar um certificado, vamos, né, melhorar o nosso manual, colocar aqui para o cliente, mas é uma fachada aquilo, né? Efetivamente não ocorre. Então, ele é a peça-chave, Paulo, no meu ponto de vista, né, existem outros fatores, outros itens, outros elementos extremamente importantes, mas ele é a peça-chave, ele tem que querer, ele tem que estar convencido, né, de que isso é importante e ele tem que estar convencido de que, né, ele vai conseguir ter aquele retorno, aquele feedback do cliente, né, vai conseguir mais mercado, mas não é uma tarefa simples, né? Ele tem que enxergar isso como um investimento a médio e longo prazo. O que eu observo, né, que muitos empresários brasileiros eles são imediatistas, talvez até porque, né, investem no negócio e tem pouco capital de giro, pouco recurso, então né, ele não tem essa perspectiva de fazer investimentos, né, e pensar a médio e longo prazo, e claro que aí, na medida que ele vai se aperfeiçoando, o negócio vai trazendo mais retorno, né? Algo que se percebe Então, ele tem que muito ser convencido. Algo que se percebe muito é que muitos donos de estabelecimento não sabem a diferença de gasto e custo, né? Ou seja, essas implementações, eles consideram tudo como gasto, né?
até entrar na mentalidade do dono do estabelecimento, que essas medidas, que esses sistemas, que essas certificações têm que entrar no custo, né? Porque é algo que tem que ter sempre na unidade, já é algo mais difícil para se trabalhar, né? Você percebeu isso daí em muitos donos? Perfeito, Paulo, porque né, ele tem que estabelecer isso dentro do planejamento do negócio, né, do plano do negócio. Então, se ele pretende ser o melhor restaurante, né, ou servir o melhor prato, ser conhecido pelo melhor atendimento, né, ser reconhecido porque é, tem um ambiente mais higiênico, ou seja, qualquer uma dessas questões e N outras, ele já tem que planejar antes, né? Ele já tem que ter essa perspectiva futura. E aí, se ele tiver essa perspectiva futura, né, então, claro, olha, ele vai pensar que, ou, né, e ele vai colocar isso no papel, que ele vai ter que fazer tantos de investimento agora no início, então isso tem um impacto, né, na composição de custo. Depois, possivelmente, em determinado momento, ele vai ter que fazer ou um investimento parecido, às vezes até maior, para ter, né, um outro tipo de retorno. Então, eu concordo, né? Ele tem que pensar isso logo no início, tem que ter essa perspectiva, porque se ele não tiver, né, realmente ele vai entrar ou ele vai ficar dentro daquela categoria de que, né, não, é só gasto, gasto, eu não estou tendo retorno, até talvez porque não mede isso, né, não dá tanta importância, e aí realmente não vai ter sucesso, né? Não vai conseguir. Falando sobre a ISO, que é uma certificação conhecida mundialmente, né? O que é o sistema ISO e para que ele serve no sistema de alimentação? Olha, a ISO, né, vai entrar então dentro desse contexto da gestão, né, da qualidade como um patamar diferenciado de excelência, né, de demonstração de qualidade, de resultados e etc. E então, né, ela precisa de todo um preparatório, né? Não é tão simples. Se a gente pensa, né, que a ISO está dentro então dessa categoria da gestão e aí precisa, né, de uma evolução para chegar nesse patamar, então ela vai precisar, né, de uma série de elementos que são necessários antes, né? Então é como se a gente estivesse comparando, por exemplo, com a construção de uma casa. Então a gestão da qualidade, a ISO, vão ter que entrar dentro de um contexto que o alicerce está bem, né, estruturado, foi bem construído, né? E aí aos poucos essa casa foi, né, sendo construída de forma adequada, mesmo que seja muito lentamente, ela vai sendo construída, né? Então a legislação vai sendo atendida cada vez mais, né? Os requisitos legais, o manual de boas práticas vai sendo implementado, a equipe vai sendo capacitada e treinada, né? A gente vai eventualmente mudando o cardápio, ou aperfeiçoando, ou aproximando esse cardápio mais às necessidades, às expectativas do cliente, do consumidor. Então, Paulo, a ISO e a gestão da qualidade vão entrar dentro desse contexto de evolução, né? Qual é o momento, né? Diríamos assim, quando que eu devo implementar, né? Em que nível? Eu tenho que adequar tudo, eu tenho que estar 100% para chegar no nível de gestão e implementar uma ISO? Não, né? Isso não é obrigatório. Mas entende-se o quê? Que tem que haver um mínimo de atendimento a requisitos legais, requisitos de clientes, né? Você tem que ter uma estrutura mínima para vir com a gestão e com a ISO. Porque se você vem com a ISO, né, que é esse conjunto de requisitos, né, e de aspectos que você tem que demonstrar para quem quer que seja, né, claro, principalmente para o cliente. Então, se ele vem com nessa ISO vem com esse conjunto de requisitos, eles só vão ser atendidos se a gente tem um preparo prévio, uma estrutura mínima, né? Inclusive, se recomenda, quando a gente vai partir para um sistema de gestão como uma ISO, né, que se faça até uma auditoria, um diagnóstico, uma avaliação inicial para ver se, né, se aquela organização, se aquela empresa, se aquele processo encontra-se no nível mínimo, né, de atendimento, principalmente a requisitos legais, legislação e, né, outros requisitos do próprio negócio. Se eu pretendo vender
por exemplo, um sanduíche com tal característica, para a gestão da qualidade, para ISO 9000 e da série 9000, por exemplo, que é a ISO de qualidade, isso é extremamente importante, né? Eu tenho que atender a legislação, mas eu também tenho que atender determinados requisitos, especificações às quais eu me comprometi. Então, se eu tenho lá um cardápio, uma imagem, uma foto, né? E aquilo que eu estou vendendo, né, e mostrando para o meu cliente é aquilo que eu tenho que entregar. E aí a ISO, né, como a ISO da série 9000, a gestão da qualidade, ela vem principalmente com esse escopo de você demonstrar, né, que uma série de requisitos legais e de compromissos que você, né, que a organização estabeleceu com o cliente estão sendo atendidos, né? Então ela vem dentro desse contexto. Então um mínimo deve existir. Quanto a esse mínimo, é bastante relativo, né? Depende do negócio, depende do serviço, né? E do segmento, mas recomenda-se que uma avaliação prévia tem que ser feita. Porque aí, né, alguém de fora, ou mesmo até alguém interno, né, que já tem alguma expertise, possa dar o aval. Olha, agora nós podemos começar a implantação de uma ISO, né? Algo que eu ia perguntar. Quem certifica? Por exemplo, um dono de um restaurante tem o seu comércio, ele quer essa certificação. Ele vai atrás da onde, né? Qual profissional certifica? É uma empresa? Uma empresa de pequeno porte, ela pode ser certificada? Qual é o norte? Qual é o início para procurar essa certificação? Perfeito. Então, pelas próprias normas, né, ISOs, ou quando a gente busca algum material relacionado a elas, qualquer empresa pode implementar. Seja, né, eu sempre uso isso nas minhas falas, né, seja um quiosque de praia ou uma multinacional, né, qualquer uma delas tem a prerrogativa, né, se tem a capacidade ou não, aí é como eu falei, isso vai ter que ser avaliado em algum momento, né, e que é bastante relativo a essa avaliação. Mas qualquer uma, Paulo, né? Um quiosque de praia pode ter uma Mais certificação? Sem complicado pelo dúvida, né? espaço, né? Tudo, Sim. mas sim, né? Sim. Uhum. Mas sim, é possível, né? E as normas nem fazem esse tipo de diferenciação, né? Elas colocam uma série de requisitos, né, que tem que ser atendidos, mas qualquer empresa, ele não vai colocar lá, ó, a empresa com Quem capacidade tal. certifica? Quem é que tem a autonomia de falar? Está certificado? É uma empresa específica? Sim, normalmente são só as certificadoras, né? E no Brasil a gente tem muitas certificadoras, quase todas elas multinacionais, né, que estão presentes em vários países, né? E se originaram em outros países. Então, somente essas certificadoras, elas podem fazer a certificação. A implantação e aquela avaliação que eu coloquei anteriormente, aí, né, profissionais capacitados, que têm expertise e know-how, eles podem tanto fazer o diagnóstico inicial, né, para emitir um parecer de que a empresa e o restaurante, por exemplo, estão prontos ou não, e ele também pode auxiliar, né, esse profissional, uma equipe, ou às vezes até um pessoal interno, né, você tem lá um, um nutricionista, né, um técnico em nutrição dietética, um gastrônomo, né, ou seja, dá para formar uma equipe que pode, né, conduzir a implantação, né, ou às vezes até um administrador, né, dentro do contexto dessa equipe. E então eles podem, algum desses profissionais pode fazer o diagnóstico, e esses profissionais, o ideal é que seja uma equipe, né, não fique na mão de um profissional. Então, eles podem fazer o diagnóstico e a implantação, mas a certificação, né, dar a certeza, é como se eu estivesse atestando, né, dando lá um certificado. Olha, Pode chamar a vou lá. empresa para vir aqui dar uma olhada, que eu tenho certeza que elas vão, certo? Perfeito. Aí, né, essa empresa é chamada, ela é contratada, e aí quase sempre, né, vem nos restaurantes, no serviço de alimentação, né, nas ruas, é mais comum um auditor só, mas se fosse, por exemplo, uma super indústria ou eventualmente até um restaurante de um volume muito grande de refeições,
pode até ir, né, a certificadora pode até mandar mais que um auditor, isso é possível. Mas somente as certificadoras, Paulo, podem fazer essa certificação para validade no mercado e para ser reconhecida internacionalmente, né? Agora, se eu quiser fazer uma certificação interna, imagina o seguinte, né? Tem lá uma concessionária, uma rede de restaurantes, ela decide criar uma certificação própria, e aí ela tem lá um profissional que faz essas auditorias, essas certificações para uma certificação interna? Sim, isso é possível, né? Mas pensando em ISO, né? Aí não, realmente tem que ser uma empresa externa, independente, né? Um certificador externo, que não tem nenhum relacionamento com a empresa, e aí o restaurante, por exemplo, contrata essa certificadora e essa certificadora envia um auditor quase sempre, né? Por exemplo, o serviço de alimentação foi certificado. E agora, o que, que acontece no pós-certificação, né? Para ele mantém, ele pode perder essa certificação, ele tem fiscalização, periodicidade, tem plus, ele pode obter um plus na certificação. O que acontece a partir do momento que o restaurante ou o local obteve a certificação? Então, quase sempre as certificações ISO elas têm validade de 3 anos, né? É o mais comum. A gente pode ter aí algumas variantes, né, nesse sentido, mas o mais comum é que as certificações ISO, né, então uma ISO da série 9000, como a ISO 9001, ou então a ISO 14000, que é a gestão do meio ambiente, a ISO 22, né, tão conhecida na área de alimentos, porque ela é específica da área de alimentos e faz a certificação do sistema de gestão de segurança de alimentos. Então, essas normas mais conhecidas, né, essas ISOs mais conhecidas, após a certificação, elas costumam ter um período de 3 anos. Né? Então, a partir do momento que foi emitida a certificação, né, que foi validada a certificação pelo auditor, junto à certificadora e junto ao Inmetro também. Isso é uma coisa interessante, Paulo, né? Porque às vezes a gente fica pensando naquela questão, por que só pode ser uma certificadora? Porque essa certificadora, ela está credenciada, ela é acreditada pelo Inmetro, né? Que é o órgão máximo de certificações e normas no Brasil, junto com a BNT, que inclusive representam o Brasil na instituição máxima, né? Que é a ISO, né? Que é a Organização Internacional de Padronização e Normalização, né? Então, qualquer uma dessas ISO, né, costumam ter 3 anos de validade e auditorias de acompanhamento a cada 6 meses, né? Às vezes a gente fica pensando, bacana, então eu vou, né, fazer a certificação, tenho lá essas auditorias de acompanhamento, então vou ficar tranquilo, né? Porque durante 3 anos eu vou ter o certificado válido. Na realidade, não é muito bem assim, né? Em qualquer uma dessas auditorias de acompanhamento, se houver a detecção de uma situação grave, que a gente costuma chamar de não conformidade grave, né? Melhorias, né, Paulo? Porque o que é mais importante das ISOs também, a gente estava falando antes daqueles patamares, né, de um preparo, diríamos que o degrau, o patamar da gestão da qualidade da ISO, ele não é o último, né? As empresas, as organizações precisam continuar evoluindo, se aperfeiçoando. Então, se após 6 meses a certificação, percebe, nenhuma melhoria ocorrer, né? Se a empresa, se as pessoas, se o processo ficar acomodado, e aí permitir que não conformidades e problemas graves surjam, com certeza, o auditor, né, sem sombra de dúvida, ele detectou a não conformidade, se considerou grave, claro, ele tem que justificar, né, ele tem que demonstrar por que isso aconteceu, e aí realmente a empresa perde a certificação. Né? Isso está previsto. Né? Não seria assim nenhum, né, que coisa, sabe, Que surpreenda, que né? Com grave e certeza. tal, não. Com certeza. E é, Sim, a empresa tem que estar preparada, os profissionais. que é avaliado numa auditoria de certificação. Ele chega, tem alguns parâmetros que ele olha mais, cardápio entra,
a área de entrada, recebimento, no contexto geral tudo? Olha, Paulo, também assim existem muitas variações, né? Num primeiro momento, vai depender do escopo da certificação. Então, né, se eu vou citar aqui um exemplo, né, de uma das primeiras empresas de produção de refeições coletivas, né, de UANS, que certificaram, isso, né, já há mais de 20, eu acho que aproximadamente uns 25, quase 30 anos atrás, uma das primeiras, né, ela certificou somente a área de suprimentos, né? Então, ou seja, somente a área de compras e abastecimento, né, estava certificada. Então, dependendo desse escopo, percebe? Então, claro, se o escopo foi esse, tudo vai ser direcionado, né, tanto no diagnóstico, na implementação e depois na certificação e nas auditorias para essa área, para esse setor, para esse escopo que né, é o objeto, é o objetivo da certificação. Agora, se for num restaurante como um todo, numa UAN, que leva em consideração todos os processos, né? Desde o planejamento do cardápio, compras. Então, o auditor, o que ele vai fazer? Né? Ele tem que criar um plano de amostragem assim que ele chega na empresa para iniciar a auditoria, ou então ele já faz isso previamente, dependendo do tamanho da empresa, né? E da capacidade da capacidade de produção dessa empresa, né? Então, ele pode fazer previamente esse planejamento ou pode fazer isso lá no primeiro momento, né? No primeiro horário, na reunião de abertura, né? Porque essas auditorias mais formais, elas têm uma reunião de abertura, né? Onde o auditor se apresenta, ele lê o escopo, né? Ele diz o horário que vai estar, etc. e tal. Mas nessas empresas que a certificação cobre tudo, né? Desde então de compras, planejamento de cardápio até a entrega da refeição ao cliente. Então, Paulo, ele vai possivelmente avaliar todos os documentos disponíveis, receituário padrão, manual de boas práticas, por exemplo, se tem um manual da qualidade, né? Se for uma ISO 9001, tem que ter um manual da qualidade. Então, primeiro ele vai se apropriar dessa documentação, que também ele pode ter avaliado previamente, né? Isso é possível. Ele pode ter lido, né, e recebido esse material previamente, dependendo do que foi combinado, né, entre a certificadora e a empresa, né? E aí depois, né, dele estar ciente dessa documentação, aí ele pode pensar alguns pontos operacionais, né? Então vamos acompanhar o recebimento, vamos acompanhar o pré-preparo, vamos acompanhar o preparo, vamos acompanhar a distribuição. Aí ele estabelece horários, né, para esses momentos, e enquanto ele vai passando por esses processos e por essas áreas, ele já vai entrevistando pessoas, né, já anota o nome de funcionário para depois, por exemplo, avaliar se esse funcionário foi treinado, se ele tem ASO, por exemplo, se for uma norma que tem relação com responsabilidade social e segurança e saúde no trabalho, ele pode vir até solicitar o LIRIT dessas pessoas para verificar se o salário é compatível, né, com as horas ou vice-versa, se tem hora extra, se ela é paga, se os direitos trabalhistas são garantidos. Então, assim, Paulo, dependendo do escopo da certificação, o auditor vai avaliar praticamente tudo, né? E dependendo desse nível de produção, dessa capacidade de produção, o auditor talvez não consiga fazer essa avaliação num único dia, né? Eu, por exemplo, já tive experiências de uma semana a 15 dias de auditoria, e todos os dias avaliando, acompanhando, e cada dia uma programação diferente, né? Então, tem aí a possibilidade de se avaliar praticamente tudo, né? Depende muito do escopo da certificação, né? Daquele objetivo inicial. Como um cliente sabe que o restaurante que ele está indo tem a ISO? É colocado na entrada? Pode ser divulgado essa expertise, né, da ISO para os clientes? E uma outra coisa, quando a vigilância sanitária, né, quando é uma fiscalização do município,
ela prioriza a ISO, ou seja, ou ela analisa o básico quando vai fazer a fiscalização sanitária no local? Bacana, né? É interessante isso. Eu vou começar por essa que você colocou, por último. Eu entendo da seguinte forma, né? Não que seja uma prerrogativa, né? O fiscal da vigilância sanitária buscar, né? Ou se guiar por esse fator. Mas, claro, né? Ele vai entender, possivelmente, que aquele restaurante, né? Aquele serviço de alimentação que tem uma certificação, que tem uma ISO, a princípio, né? A gente faz uma associação direta de que ele atende mais requisitos, né? Ele atende mais aspectos legais, até porque, como eu falei inicialmente, para qualquer ISO, os requisitos legais têm que ser garantidos minimamente, né? Se eles não forem garantidos, nem haveria possibilidade de começar a implementação de uma ISO, por isso que tem que fazer aquele diagnóstico. Então, assim, subentende-se que uma empresa certificada com uma ISO, né? Ou às vezes não necessariamente certificada com uma ISO, pode ser outro tipo de certificação, né? Alguns, na própria área de produção de refeições, de restaurantes, tem algumas outras certificações que elas são mais leves, né? Elas não são ISOs, né? São normas assim que têm uma configuração de ISO, mas são, por exemplo, algumas nacionais, né? Que a gente não encontra em todos os países do mundo, como as ISOs. Às vezes é uma iniciativa, por exemplo, da BNT ou do próprio Inmetro, criar uma norma brasileira, né? E a gente tem algumas nesse sentido, às vezes até um 5S, por exemplo, né? Que é uma metodologia de organização, de motivação da equipe. Então, até uma metodologia mais simples pode ser certificada. Então, subentende-se, né, que qualquer certificação, ou uma ISO, né, uma gestão da qualidade que é um patamar superior, ou alguma norma mais leve, aquela empresa valoriza mais, né, os requisitos legais, atende mais requisitos. Então, possivelmente, ou o fiscal pode até escolher uma empresa dessa, até para se certificar disso, mas no bom sentido, né, assim, avaliar, bacana, vou lá nessa empresa para verificar uma realidade positiva, eventualmente até com uma perspectiva de educação, né, de outros empresários, né, porque as informações acabam circulando no setor. Mas, Paulo, eu já tive experiências, né, de que nem tudo aquilo que está no papel ou certificado é real, como eu falei logo no início também. Infelizmente, tem alguns empresários, né, e algumas equipes responsáveis por certificação que elas maquiam, né, e forjam informações. Infelizmente, isso acontece, né? Mas eu entendo aí, considero que estão dentro, né, da categoria de exceções. Então, para o fiscal, né, para a vigilância sanitária, seria positivo, sim, né, se mais restaurantes fossem certificados, como eu falei, não necessariamente numa ISO, mas né, num sistema, numa norma um pouco mais leve, numa metodologia mais simples, mas que possa reforçar, né, a implementação das legislações, dos requisitos legais, garantir segurança não só do alimento, como a gente focou muito no início, mas segurança do trabalho, né, as condições adequadas de trabalho e por aí vai, né? E aí você no início colocou, desculpa, eu até me Cliente, fugiu como é que o cliente sabe que aquele restaurante é perfeito. certificado? Porque seria a cereja do bolo, né? Para aquele local. Como é que ele se divulga? Ele investiu tanto para ter essa certificação, como é que ele divulga isso para o público? Perfeito. Ele pode, né? Ele não vai poder colocar isso. Imagina que ele vende lá docinhos ou sanduíches, ele não vai poder colocar isso nas embalagens, né? Porque não é uma certificação de produto. Aqui a gente está focando mais na certificação do sistema mesmo, né? Uma certificação do todo, né? É diferente, por exemplo, dessas certificações que tem do Inmetro, né? Que aí são até obrigatórias, né? Que vão em aparelhos eletrônicos, né? Brinquedos, aí pode sair em cada produto. Mas os restaurantes normalmente também, né? Eles até apresentam algum alimento, mas é para consumo imediato e rápido, ele não teria
a princípio, né, eu nunca ouvi uma situação como essa que, né, o dono de uma padaria, por exemplo, pegou o logo da ISO que ele tem e saiu, né, colando em todas as embalagens de sanduíche, etc. e tal. Eu nunca vi isso. Mas aí ele pode, por exemplo, ele pode pôr numa divulgação, às vezes ele quer fazer né, um texto, né, um folder, né, para mostrar, ó, essa empresa é certificada, então isso ele Cardápio pode. pode? Pode, o cardápio pode, né? Ele pode, por exemplo, às vezes colocar isso destacado num quadro, né? Esse é o mais comum, né? Faz algum destaque, emoldura um quadro, né? Tira uma cópia do certificado, emoldura um quadro e coloca lá para o cliente. Mas ele só pode fazer isso, Paulo, dentro desse período de validade, né? Ele não pode achar que eu certifiquei que é agora vitalício, né? Vitalício não é. que é vitalício. E eu já vi isso, hein? Eu me lembro de um dos primeiros restaurantes no Brasil que foram certificados na ISO 22. Um restaurante comercial eu não vou falar o estado nem a cidade, mas que foi certificado no Nordeste, né? Então, assim, surpreendentemente, né? Um dos primeiros restaurantes certificados em ISO 22 foi um restaurante comercial, né? Isso chama muita atenção. E então, né, quando eu soube disso, eu falei, nossa, que bacana, que legal, né? Aí quando eu fui para essa cidade no Nordeste, eu falei, legal, vamos programar para, né, conhecer e Conhecer o tomar um local. caldinho de sururu. E tomar um caldinho de sururu com certificação, né? Sim. Assim, em relação à aparência, né? Um restaurante normal, bem estruturado, etc e tal. Mas, assim, eu fiquei altamente decepcionado, né? Porque o empresário, talvez ele fez isso também sem, né, conhecimento. Já faz alguns anos, né? Naquela época, talvez ele não teria tanto esse conhecimento. Mas já o certificado dele, eu acredito que já estava vencido há uns 2. Ou esse certificado lá, emoldurado, na parede, né? Aliás, vários outros, né? Ele tinha outras certificações, como, por exemplo, a do PAS, do Programa Alimentos Seguros, né? Que é uma certificação mais voltada para higiene, manipulação, né? Então, ele tinha várias certificações que ele colocou junto com aqueles prêmios, né, de jornais, como melhor né, Restaurante, moquete, certo. Uhum. etc. Que é bacana. Então, você vê que isso chama a atenção do cliente, tanto que me chamou, né? Mesmo que eu não soubesse, se eu visse aquela parede, né, toda, né, eu ia lá olhar. E nesse caso nós sabíamos, né, nós fomos olhar e ele não havia retirado o certificado mesmo vencido. Então, nesse caso, ele pode responder civil e criminalmente por isso, né, porque ele está usando uma informação de forma ilegal, né, isso não pode. Então, se passou o período, né, se venceu a validade, a empresa não teve interesse em renovar, porque também não é obrigatório, né, no caso de uma ISO, só se a empresa se interessar em renovar depois dos 3 anos, que aí é a recertificação, né? Ela Mas se ela viu que foi decidir não... vantajoso para ela, né, essa certificação nesses 3 anos, ela pede a certificação, né? Ela renova, né? Isso, E perfeito, ela nesse, renova. e nesse período maluco que estamos vivendo de pandemia, né? Como é que está as certificações, né? Ela teve mudanças, né? Por exemplo, o contato com o cliente ficou mais limitado, algumas preparações ficaram mais blasés, assim por dizer. Foram seguidos protocolos por causa da pandemia. Como ficou as certificações? Visto que as certificações são algo mais prêmio, gourmet, são algo mais planejados, né? Sim. Então, todos os restaurantes, né, certificados, e que são poucos, viu, Paulo? Essa é uma questão também importante, né? Então, aí na pandemia, né, o que a gente tem observado é o seguinte, né? Claro, os processos de certificação, eles vão continuar, né? Talvez, assim, o interesse tenha diminuído
diminuído um pouco, até porque muitos empresários vão segurar, né? Mas aqueles que já tinham vão ter que manter, até porque se eles não fizerem as auditorias de acompanhamento, como eu falei, eles vão perder o certificado, né? Às vezes dá para você segurar lá um mês, por exemplo, mas se você não fizer dentro dos prazos, realmente você vai perder também por não realizar a auditoria de acompanhamento, né, para a continuidade do processo. Então, a princípio, isso foi mantido. Agora, o grande lance, né, desses restaurantes, dessas empresas que têm as certificações, ou mesmo os manuais, né, e protocolos, etc. e tal, vão ter que atualizar, né, Paulo? Porque aquilo que envolve o contato com o cliente, né, essas modificações de atendimento, pode, por exemplo, ter migrado, né, quase todo o negócio para o delivery. Então, todas essas alterações vão ter que estar previstas não só nas certificações, nas auditorias, né, e com certeza os auditores já vão preparados para enxergar, né, e visualizar essa nova realidade, mas em toda a documentação. Então, tem o manual de boas práticas, sim, a equipe foi retreinada, isso tem que estar demonstrado, os cartazes, né, e informações para a equipe foram modificados, os cardápios, né, como você bem colocou, eles, né, têm que ser modificados, têm que atender as novas exigências, até em termos de enxugamento, né, então, se houve um enxugamento lá de número de preparações, de composição dos pratos, né, porque eventualmente não dá para ter toda aquela variedade, né, e número de preparações Lógica que e tinha de antes. público, né? Sim. Perfeito. Então, tudo isso, Paulo, tem que ser alterado, né? A empresa não pode, né, mudar completamente o negócio, o produto, o atendimento, sem alterar toda a sua documentação. Talvez, né, numa empresa que não tenha nenhuma perspectiva ou não certificou, isso eventualmente não tem nenhum impacto. Mas dentro disso que você falou, né, de empresas ou já certificadas, né, ou que estão ou que começaram aí, interromperam com a pandemia, ou pretendem continuar agora, ou seja, né, dentro desse contexto de buscar ou de manter a certificação ou recertificar, toda a documentação, né, manuais, cardápios, tem que estar tudo adequado ao que a legislação preconiza, até porque tem algumas legislações, né, tem algumas normas técnicas do Ministério da Saúde, algumas normas, né, em alguns estados, então, às vezes até em alguns municípios, né, e essas normas vão ter que ser atendidas, elas vão ter que estar previstas, né. E eu acredito, mas eu acredito que tem um outro lado, né, aquilo que a gente já fazia, que estava relacionado ao processo produtivo, então, né, a forma de organizar a produção, claro, com menos pessoas, possivelmente com menos recursos, a questão de higiene, manipulação, dentro da produção, isso não vai mudar, né? Eu acredito que não exista necessidade de fazer esse tipo de alteração. Agora, claro, a partir do momento que, né, passa a atender o cliente e tem um contato com o público, né, realmente todas aquelas exigências têm que ser atendidas, né? E claro que também as exigências do contato de pessoas dentro da operação, né? Que a empresa tem que avaliar se todos estão usando máscara, se não estão, todos estão testados, né? Como que estão lidando com os funcionários. Mas de qualquer forma, Paulo, tem que ser feita todas as modificações, né? De acordo com o negócio, o que foi remodelado, isso tem que estar previsto em documentação, em manual, etc., até para não perder as informações, né? Porque imagina que um restaurante passa de um à la carte, de buffet, por exemplo, aquilo, para um delivery completo, né? Ele vai ter que mudar completamente, né? Completamente não, desculpa, mas vai ter que mudar tudo aquilo, né, que impactou né, que foi impactado por essas alterações, né? Procedimento, a forma de organizar a produção, né, talvez o número de pessoas na equipe, porque, né, numa auditoria o auditor vai fazer esse acompanhamento e essa observação. Então a norma, né, as normas ISO, por exemplo, algumas outras, elas não prevêem esses critérios específicos, tá? Isso é importante que fique muito claro. Por exemplo, uma norma ISO 9001, ela não vai ser alterada por conta da pandemia, percebe? Porque ela não preconiza requisitos específicos, né? Não vai estar escrito lá, por exemplo, o cardápio deve atender, né, tal requisito, ele deve ser saudável. Não, isso não existe na norma, né? Até porque ela
atende todo e qualquer segmento, mas o 9001 pode ser implementada num restaurante ou numa indústria automobilística, né? Então, aquilo que é específico do setor, e isso está acontecendo muito, então, agora com os restaurantes, né, com o serviço de alimentação, aí isso tem que ser alterado na documentação, mas a norma prevê, né, uma atualização de documentação de acordo com mudanças de legislação, né, de vigência de outros requisitos, etc. e tal. A norma fala isso de uma forma mais geral. Então, essas alterações têm que ocorrer, né? O profissional nutricionista que atua num restaurante com certificação, o que ele precisa ter no currículo dele para estar nesse restaurante? Porque são mais requisitos, são mais coisas que ele tem que estar mais atento. O que esse Nutri precisa ter? Olha, boa essa, viu? Falando especificamente, né, para o nutricionista, eu, né, até porque também eu sou nutricionista, então, né, e já acompanhei muito dessa parte de auditoria, certificação, né, tanto recebendo os auditores e as certificadoras, quanto auxiliando as empresas a implementar e também fazendo auditorias, claro. E eu observo poucos nutricionistas, viu? Assim, poucos, né, que conseguiram dar uma guinada na carreira, ou então já logo de início investir, né, em conhecimento e capacitação para ser o auditor. Porque uma coisa, né, é você trabalhar com essa atividade dentro da consultoria e da assessoria. Aí realmente tem muitos profissionais capacitados, né, até porque começam a fazer alguns trabalhos, vão tendo experiências e aí, né, criam suas consultorias, vão Um ter depois. um RT de um restaurante certificado já é algo mais abrangente, né? Sem dúvida, né? E ele vai precisar de um conhecimento, uma capacitação maior. Mas mesmo assim, Paulo, o RT de uma empresa certificada, necessariamente ele não precisa ter a formação em auditoria, né? Mas é desejável. É desejável, por exemplo, a gente sempre recomenda lá, né, aquele primeiro momento é que se faça pelo menos um curso de auditor interno da qualidade. Esse, assim, é o basicão, sabe? É aquilo que, no meu entendimento, inclusive, todos os nutricionistas que trabalham com consultoria e assessoria, como RT, né? Ou com algum outro tipo de trabalho aí dentro das empresas de produção de alimentos, do meu ponto de vista, ele teria que ter, obrigatório. E esse curso, né, ele é mais simples, rápido, costuma ser um curso de 16 horas, né, de 2 dias. Então, você vai ter aquela visão, né, olha, o que é qualidade, né, o que é gestão da qualidade. E aí, claro, como está direcionado ao auditor interno da qualidade, ele já vai ter alguns princípios das boas práticas de auditoria, da ISO 9001, que é a mais conhecida, a principal, né? Então ele já vai ter lá um certo know-how específico, né? Voltado então para a gestão, para a qualidade e para auditoria interna da qualidade. Mas ele só consegue utilizar essa expertise dentro, então, como você falou, é um RT, e esse RT, como ele né, ele tem a capacitação como auditor interno da qualidade, ele pode fazer e consegue fazer auditorias internas da qualidade? Perfeito, sim, porque ele tem né, essa comprovação, ele tem um certificado, ele pode muito bem fazer. Agora, ele pode ser aquele auditor contratado pela certificadora para fazer? Não, não pode. Primeiro porque ele só tem o curso de auditor interno da qualidade, né? E aquele auditor que as certificadoras enviam, eles precisam ter capacitação comprovada e precisam ser auditores líderes quase sempre naquela norma. Então, por exemplo, é ISO 22000, então o auditor que a certificadora mandar para fazer a certificação da ISO 22 tem que ser minimamente auditor líder em ISO 22. E aí, Paulo, o caminho é de muito investimento né, investimento financeiro mesmo. Aí são cursos mais longos, né? Precisa muitas vezes de mais de um curso, são cursos relativamente caros, né? Então o profissional tem que ir planejando isso aos poucos.
colocando a minha experiência e de alguns colegas, a gente enxerga aí aproximadamente, para você ser um auditor líder top, né, vou colocar dessa forma, de 5 a 10 anos, né, depende muito, né, da sua capacidade financeira, da sua capacidade de investimento, né. Então, talvez por isso, né, que muitos profissionais acabam não embarcando e a gente encontra mais engenheiros de alimentos, engenheiros químicos, veterinários, como auditores de norma, né? Auditor ISO 9001, auditor ISO 22000, auditor ISO 14000, né? Mas minimamente ele tem que fazer, o que a gente recomenda é o curso de auditor interno da qualidade. Esse seria o mínimo, né? E claro, aí depois disso ele pode ir se aperfeiçoando dentro da sua empresa, da sua organização, dentro do restaurante, né? Ou dentro da sua consultoria ou de algum outro trabalho. E depois, quem sabe, ele pode ir investindo, né? Agora eu vou investir para ser um auditor líder em ISO 22. Então, prepare-se aí para, né, um investimento ao longo de alguns anos. E claro, né, depois que você tem essa formação, você precisa, né, se colocar à disposição, se apresentar, fazer o seu networking dentro das Que é, certificadoras, né? é a segunda parte, com certeza. Que é o mais, que é o mais difícil, viu, Paulo? Porque é um mercado fechado, né? Restrito, né? Restrito, sem, Não é bem obrigatório, né? não. Geralmente, esses cursos de vigilância sanitária, eles são mais adotados, assim, por nutricionistas, porque é obrigatório ter esse conteúdo de vigilância sanitária em todos. É a base. A certificação não, né? A certificação é opcional para aquele estabelecimento, né? Perfeito, né? Nas únicas situações que são obrigatórias, né, é se a empresa, por exemplo, está dentro de um cliente, o cliente obriga, né? Eu já tive experiência nesse sentido, né? Então você tem lá uma empresa que contrata uma concessionária, ou tem um restaurante que vai ser terceirizado, e ela exige desse terceiro, dessa concessionária, que se certifique, né? Então isso pode ser uma situação de obrigatoriedade. Se o cliente quiser entrar ou quiser né, se manter dentro daquele contrato, ou quiser manter o contrato, possivelmente ele vai ter que se, né, adequar, se render a essa exigência do cliente. Fora isso, Paulo, que aí já não acontece com os restaurantes, né, vai acontecer mais com a indústria, no caso de uma exportação, mas aí, né, só para grandes indústrias, grandes empresas. E no caso de restaurantes, de uma forma geral, né, médios e grandes, eu acho que os pequenos aí realmente só se tiver, né, o empresário tiver uma perspectiva muito diferenciada, mas os médios e grandes só também se esse próprio empresário entender que vai ter um retorno financeiro, mas aí a gente volta naquela discussão inicial, né? Ele tem que estar convencido, tem que se convencer mas se convencer no sentido assim, não, eu vou fazer um investimento e tenho um planejamento para que esse investimento tenha retorno, né? Porque também ter a perspectiva, ser convencido, implementar, mas sem planejamento e deixar isso solto, ou seja, que é o que aconteceu com aquele exemplo de restaurante que eu citei, né? Sim. Né, o empresário fez um grande investimento, eu soube, né? Até porque eu conheci o auditor que fez a auditoria, claro que ele não falou detalhes, mas a Ele gente ficou não sabendo. manteve Mas, aquilo, né? sim, Ele não não manteve. manteve. Então, assim, tudo que ele investiu foi um erro de investimento, né? E não estou falando que é porque, assim, ele não deveria ter investido. Não, sem dúvida, ele poderia ter Ou aproveitado esse visão, investimento ele pegou base, né? Isso aí é fundamental. e ter Essa dado pergunta, continuidade. essa pergunta eu devia ter feito no início, mas vamos lá. Como surgiu a ISO 9001? O que há por detrás? O que levou à criação de certificação? Qual é a história por detrás da ISO? Então, né, desde das duas grandes guerras mundiais, né, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, principalmente né, no entorno, durante, um pouco depois da Segunda Guerra, claro, né, que foi tão marcante aí, e
houve a necessidade, cada vez mais, de demonstrar que aqueles produtos bélicos, né, principalmente armas, balas, etc. e tal, eles mantinham um padrão. Porque imagina, vou estar lá no fronte de guerra, o soldado usar uma arma e a arma assim, não atirar ou explodir, percebe? Então, na Primeira Guerra Mundial já houve uma evolução, né? Profissionais envolvidos, empresas, organizações e governos, né? Entendendo essa necessidade, mas na Segunda Guerra Mundial realmente isso veio muito forte e fez com que as empresas, né, que produziam essas armas e esse material bélico enxergassem não, que eles mesmo nessa situação têm que, né, preconizar um produto de qualidade porque, né, estão ali em momentos críticos, né, de guerra e isso pode ser um fator decisivo de ganhar aquele momento ou às vezes até a guerra, né? E claro que isso foi sendo levado depois, né, Paulo, para as empresas, de uma forma geral, para as organizações, porque começaram a surgir outras normas, né? Foi justamente por volta dessa época, 1946, que surgiu a ISO, né, o órgão máximo internacional, e ele foi trabalhando com algumas normas, né, mas muitas delas voltadas para a indústria bélica, né, e para outras indústrias que não necessariamente indústria de alimentos. E aí depois, né, ao longo das décadas, isso foi sendo aperfeiçoado, evoluído, mas aí teve, né, esse conhecimento sobre qualidade, gestão da qualidade, ele cresceu tanto que chegou na década de 80, que aí, né, decidiram, e estudiosos, né, e a própria ISO tem comissões e profissionais, né, envolvidos nisso, decidiram lançar o conjunto de normas ISO 9001, né? ISO 9000, perdão, da série, da família ISO 9000. E aí, claro que a ISO 9001, que é focada, né, no sistema, da forma como a gente colocou, ela ganhou muita força, né? E aí, a partir dela, então, foram surgindo, né, na década de 90, virada aí, 2000, né, foram surgindo outras normas. E hoje, né, a gente, então, tem normas, assim, para todos né, essas gerais, que Sim. podem ser utilizadas em qualquer empresa, né, qualquer segmento, e a gente tem normas específicas para alguns segmentos, né? Para a área de alimentos, a mais conhecida e a mais falada é a ISO 22000. Mas se você vai para outras indústrias, né, outros segmentos, tem normas específicas, né? Então, assim, eu fiz um resumão, mas Não, com certeza. essa, Isso, e hoje a ISO é conhecido como o maior certificado de excelência que uma indústria, uma empresa pode oferecer ao cliente, né? Gente, eu queria agradecer muito a participação do doutor Wellington Donizete Popolin por elucidar melhor, né, sobre a gestão de qualidade, a ISO. Foi maravilhoso, viu? Gratidão por ter aceito participar do canal. eu que agradeço, Paulo, agradeço o canal, né, a todos vocês e pela oportunidade e estou à disposição, espero realmente então ter contribuído aí com um pouquinho mais do conhecimento dessa área, desse setor. Tá, joia? Valeu, então, obrigado.